Famílias raras, muito bom estar aqui mais uma vez com um episódio novo no nosso podcast, né, no Famílias Raras Cast. É um prazer estar mais uma vez sentado nessa mesa aqui com com um casal fantástico. Não vou dar spoiler agora, porque antes você lembra, você vai ter que compartilhar com o maior número de pessoas. Se você não nos segue, ativa o sininho, porque você vai receber as notificações de cada novo episódio que chegar aí no nosso canal. E também você vai nos ajudar lá no Instagram, seguindo as nossas redes sociais, para que possa gerar mais engajamento e outras pessoas possam receber o nosso episódio. E eu falo todos os episódios, você já deve estar cansado de me escutar, mas eu falei que isso é uma promessa eterna. Cada episódio novo tem uma mensagem nova e uma pessoa do outro lado da telinha está aguardando para receber essas informações, esse conteúdo maravilhoso que nós vamos ter aqui hoje. E informação saudável, ele salva vidas. Informação relevante transforma vidas. Então, por isso que nós estamos aqui sendo essa voz chamada Famílias Raras, para compartilhar, receber amigos nessa mesa aqui, poder dividir, escutar cada história. E você sabe que eu tenho o privilégio de estar sentado lá de cá, escuto cada história, eu vejo, recebo aqui primeiro. Então, nos ajude, compartilhem. E hoje quero dar as boas-vindas ao Ricardo e à Aline. Sejam muito bem-vindos à mesa do Famílias Raras. Fiquem à vontade, essa mesa é nossa. A mesa é de vocês também, para a gente poder matar esse papo legal e contar a história extraordinária aí de vocês aí, que eu tenho certeza que vai impactar. E como eu disse, alguém do outro lado, né, Ricardo, vai estar aguardando essa mensagem, porque ou está iniciando a trajetória da vida rara, ou está no meio ali com dificuldade, vai ver a superação que vocês tiveram, os desafios que vocês venceram. Isso tem o poder de ajudar. Então sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, Ricardo. E além de se apresentem para o nosso pessoal aí. Valeu. Primeiramente, agradeço pelo convite aí para a gente estar participando aqui. É uma honra, representando o Instituto Viva Íris, né? Representando nossa família também. Meu nome é Ricardo Oliveira Assis. Eu sou vice-presidente do Instituto Viva Íris e sou pai da Iris, que hoje está com 20 anos. Uma menina maravilhosa, uma filha muito querida. Hoje ela faz faculdade de artes, trabalha e só traz alegria. Eu e ela, a gente é carne e osso, a gente vive junto o tempo inteiro e sou suspeito para falar, mas eu gosto. Eu acho que eu gosto mais dela do que a mãe, eu acho, um pouquinho. Que atrevimento, hein? E ficou registrado, hein, Aline, É. agora, hein? Obrigada, André, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Finalmente, né? Deu Pois é. certo da gente se encontrar. Bom, eu sou a Aline, sou mãe da Iris, companheira do Ricardo. Somos essa família é, diferente, mas muito igual em muitas coisas a tantas famílias, né? Que enfrentam desafios todos os dias. E estou muito feliz de estar aqui hoje e a gente poder conversar, bater esse papo. Hoje sou presidente do Instituto, né? Que veio aqui depois de toda a jornada que a gente teve, que tem ainda, que a gente vive. E nossa vida é compartilhar com outras famílias e poder estender a mão, né? Sim, sim. Eu sempre falo aqui que a informação correta, a informação certa, ela ajuda pessoas, salva pessoas, porque a gente sabe que nessa jornada de raridade de uma família rara, são vários desafios. Eu acredito que vocês vão poder compartilhar um pouquinho aquilo que vocês viveram, mas, eu queria para a gente começar, eu faço sempre essa pergunta para todo mundo: como que a raridade chegou na casa de vocês? E Vai aí? lá, mas Bom, a Raridade chegou na nossa casa através da nossa filha Iris, que foi uma criança muito esperada, muito aguardada, muito amada. E assim chegou, né, dessa forma, mas no seu desenvolvimento a gente começou a perceber alguns atrasos e a investigação nos levou até uma doença rara que é a atrofia muscular espinhal. Ela teve o diagnóstico quando ela tinha 1 ano e 8 meses, demorou muito, porque ela começou a apresentar sintomas por volta dos 11 meses, por aí. Hum, E acho que foi o tempo mais difícil foi uhum, esse. E o diagnóstico chegou para a gente de um jeito, eu sempre falo que foi muito cruel, sim. mas minha mãe fala uma coisa que me faz pensar. Ela fala que a nossa reação, ela foi proporcional àquela dor que a gente sentiu naquele momento. Então, Uhum. foi assim que a gente se tornou uma família rara.
Que interessante. E aí, antes dos 11 meses, então, vocês já tinham uma noção que não estava a evolução da Iris ou estava tudo certo, estava caminhando, como é que foi? A gente sempre achava que assim, né, a gente fica com aquele pensamento: "Não, ela vai atrasar um pouquinho, né, vai andar um pouquinho mais tarde, vai fazer as coisas um Uhum, pouquinho mais tarde", e aí só que esse mais tarde foi ficando muito tarde, a gente foi preocupando, né, tinha outros filhos de amigo meu, por exemplo, que eu reparava, assim, engatinhava mais rápido, uhum, sabe, então a gente já começou 1 ano e pouquinho ali, já começamos a ficar preocupado, foi aí que a gente buscou, né, uhum. mas eu acho que foi muito importante, assim, no começo, a gente ter acesso a essas outras famílias raras, sabe, Sim. porque a gente não tinha conhecimento, não conhecia nada da doença, então Uhum, eu acho que foi um dos principais fortalecimentos que a uhum, gente teve, assim, sabe, foi conhecer outras famílias com uhum. essa doença, assim, muitas famílias ajudaram a gente, muitas famílias deram força pra gente, então eu acho que é o mínimo a gente tentar ajudar da mesma forma como a Sim. gente foi ajudado, sabe. Que É. legal. Eu fico pensando, 20 anos atrás, 20, quase 20 anos atrás, como que foi receber a informação de uma síndrome que é extremamente rara. Se hoje nós temos dificuldade de informação, de acesso, né? Como é que foi para vocês essa busca de conhecer o que era a síndrome? Na época foi muito difícil. Eu brinco que hoje em dia, André, se passar uma criança com um homem do outro lado da rua, só de bater o olho, a Olha gente só. sabe, né? Engraçado. Aham. Porque eles têm características muito únicas, assim, e a gente, quando convive, você começa a perceber. Mas lá atrás foi muito difícil, porque a Iris, ela também, além da AME, ela tem uma asma que é bastante importante, e ela passou a ter uma série de adoecimentos, assim, de pneumonia de repetição, então ela ficava doente, ia para o hospital, e aí perdia peso. Então, juntou com o início do aparecimento dos sintomas, que foi a fraqueza muscular. E aí, nessa mistura, a gente passava de médico em médico, pediatras, neurologistas, pneumologistas, ninguém desconfiava que ela pudesse ter uma doença neuromuscular, que pudesse ser uma doença rara. Até que a gente acabou conhecendo um pediatra que foi professor do pediatra dela, o pediatra da Iris, ele falou assim, vamos lá que eu quero que ele veja, porque a gente não conseguia entender. E aí ele brincava com ela, bebezinho, falava assim, eu sei que você tem, dava uma risadinha já bem idoso e tal. Ele nem clinicava mais, e aí ele encaminhou a gente para o geneticista, que era o Dr. Salmo Raskin, lá em Curitiba. Nessa época a gente morava lá. E aí a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Ela fez muitos exames que hoje são absolutamente desnecessários para a doença. E foi muito complicado, porque a gente conheceu uma doença totalmente sem cura, sem tratamento, sem qualquer perspectiva. A única coisa que a gente ouvia é: sua filha não vai viver. A Iris não vai completar 3 anos de idade. Quando a gente recebeu o diagnóstico dela, né, a neurologista que fez que comunicou a gente, ela foi assim extremamente desumana. Ela Uhum. falou: a Iris não vai completar 3 anos, ela vai parar de comer, ela vai parar de se mover e ela vai morrer. E era isso. E aquilo se bateu na gente. A gente tinha 23 anos, eu e o Ricardo também. Era a nossa primeira filha. Uhum. Foi muito desesperador, muito desesperador. Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu um privilégio, que foi ver a história mudar diante dos nossos olhos, né? Legal. Que hoje a gente conhece uma história completamente diferente para as crianças que estão nascendo com Uhum. AME nos dias de hoje, né? Eu gosto muito de sentar do lado de cá, porque eu escuto as histórias envolvendo e como que vai evoluindo, e como que a força da família, eu acho que supera, eu falo que todas as leis naturais e sobrenaturais para conseguir realmente aquilo que é o nosso desejo, é ver o Sim. nosso filho ter uma longevidade de vida, né? Eu lembro que o Samuel também, quando ele nasceu, o pediatra falou no primeiro dia, a Marina estava saindo da anestesia, eu tava na porta do TI aguardando, ele chamou pra conversar, falou, André, talvez não tenha amanhã, não cria expectativa. Eu falei, caramba, não cria expectativa. Eu falei, não vou falar isso pra Marina de jeito nenhum. Não, era o nosso primeiro filho, nosso segundo filho, depois de 5 anos de tentativa.
Então, eu sei que isso é desafiador emocionalmente para nós e eu vejo que só muda o endereço. Todos nós, de alguma forma, já vivemos essa falta de empatia, essa falta de acolhimento do lado de alguns profissionais. Eu não falo Sim. que são todos, mas eu vejo que é uma voz também que a gente tem que lutar por ela. A gente, nas rodas de conversa, a gente vê todos os pais reclamarem, falar falta empatia, falta acolhimento, falta sensibilidade do outro lado, para dar eu não estou nem dizendo é criar uma falsa esperança no André que Samuel poderia não ter, mas uma coisa é falar que não vai ter amanhã, outra coisa, André, vamos aguardar para ver a evolução diante do quadro clínico. Então, eu te entendo quando você fala isso e fico pensando, há 20 anos atrás, o desafio que foi para vocês receber um diagnóstico de uma doença que não tinha nada. É, É, E no como é com... que foi depois disso? Você recebeu o diagnóstico, você estava em Curitiba, você falou. a gente morava em Foi. Curitiba. No começo foi mais difícil, né? Porque você, Aham. igual você falou, a gente não conhece, né? Não sabe o que, Uhum. que vem ali pela frente. Mas aí a médica chegou e falou: Ah, ela vai viver 3 anos. E a gente, naquele momento, né, não sabia. Eu fiquei desesperado. Para Uhum. mim, a Aline fala que eu fiquei não sei quantos meses lá sem falar Ficou mesmo, nada. Eu não fiquei, falava uma realmente, eu palavra. entrei em depressão profunda, assim. Uhum. Só que aí chegou um momento que eu falei: Cara, se eu ficar em depressão, vai ajudar alguma coisa? Não vai. E Uhum. quando você tem um filho, você sabe. Você está disposto a fazer o que for por Sim. eles, né? E foi o que a gente fez. A gente fez o que a gente podia por ela. Eu Uhum. mesmo falei, beleza, então falei pra mim mesmo, já que é pra viver 3 anos, então a gente vai viver intensamente, né? Sim. E é muito bacana, porque você tá ali naquele caminho ali, de repente você toma uma martelada assim e tudo muda, né? Você vai Uhum. para outro lado, percorre outros caminhos, conhece outras pessoas. Então a nossa vida foi, né, Uhum. mudando e eu só tenho a agradecer. Eu acho que todas as famílias que a gente conheceu, que ajudou a gente, sabe? Por todos os lugares que a gente passou, as fisioterapeutas. Uhum. Então, assim, quando você vai buscando conhecimento, ali nem muito mais do que eu. Meu conhecimento era buscar o dia a dia mesmo, fazer ela, sabe, não sair Uhum. da rotina, inventar as coisas. Tudo que a gente ia fazer, por exemplo, a gente tinha que adaptar. Uhum. Aí não tinha acessibilidade, a gente dava um jeito, levava ela no colo, no pescoço, jogava um pro outro. Uma vez a gente foi andar de skate, a Aline tava fazendo outra coisa, eu não podia deixar eles em casa. Eu peguei e levei ela, cara. No final a gente pulou a grade com ela lá, Olha. deixamos ela sentar. Então, assim, Muitos eu acho amigos. que é vivendo um dia de cada vez, sabe? E sempre nessa, buscando fazer ela feliz, entendeu? Sim. Independente de quanto tempo ela vai viver ou não, acho que é isso, buscar a Uhum. felicidade dela e fazer ela viver da melhor forma, né? Você falou essa questão da empatia, né? Mas eu tive uma reação mais rápida do que o Ricardo, mas acho que é porque eu fiquei sem saída, sabe? Sim. Que o Ricardo ficou muito mal, minha mãe ficou muito mal, a mãe dele, todo mundo da família ficou mal com a situação. E aí eu meio que me vi numa situação de que eu não podia, naquele momento eu tinha Uhum. que segurar a onda, porque a Iris estava ali, enfim. Mas a gente buscou muito, né? Então eu no primeiro dia eu chorei muito, eu fiquei muito revoltada, briguei com Deus naquele momento, mas já de manhã eu já fiz as pazes e falei, então é Sacudiu a isso, poeira e falou, vamos, né? eu falei, eu não sei o que que é que você está querendo com a gente, o que que você, né? Mas exatamente o que o Ricardo falou. Se for para ser um dia, vai ser um dia bem vivido. Se forem 1000 anos, vão ser os melhores 1000 anos do mundo. E assim a gente vai viver. Só que eu mergulhei muito na busca por entender, porque as pessoas falavam assim: não, não tem nada que você possa fazer. Não tinha um tratamento, não tinha uma fisioterapia. Se você fizer muito exercício, vai fadigar. Se não fizesse. Então não tinha nada. E aí eu falei, eu tenho que entender o que está acontecendo dentro do corpo da Iris, eu preciso entender o que está acontecendo com ela. E aí eu fui estudar e procurei muitos profissionais, a gente foi em muitos médicos, né? Eu não sei nem como, porque nós não tinha nem dinheiro, nós, sabe, e foi tão é, singular que a gente encontrou uma neurologista que até hoje acompanha a Iris, né? Desde pequenininha, a Iris tinha, acho que um pouco antes de 3 anos, foi quando a gente conheceu a doutora Alexandra, e a gente levou a Iris até o Rio de Janeiro. E quando chegou lá, André, ela não me falou coisas diferentes assim. Ela falou: essa é uma doença grave, que acontece isso, isso. Ela me explicou tudo, é, que de fato era a realidade. Só que em nenhum momento ela me tirou a esperança. No fim, ela falou assim: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos
pensar no hoje. Uhum. Hoje a Iris é uma criança linda que precisa de estímulo, precisa de cuidado, e nós vamos acreditar nela e vamos ver até onde ela vai levar. E assim a gente fez. Uhum. E fez muita Buscando loucura, né? a melhor qualidade de vida para É, ela, né? Achei que cabe aquela frase que a gente sempre ouve, né? Diagnóstico não é destino, né? Porque eu lembro que essa frase, a médica, a doutora Daniela, falou para nós, foi, gente, não aceite o diagnóstico do Samuel como um destino agora. Ele tem dias de vida, meses de vida. Se vocês adotarem isso para vocês, vocês vão deixar de investir nisso. Então, é, entenda que cada um tem uma história, cada um tem uma jornada, a gente não sabe se é mais cedo ou mais tarde, mas a gente também, eu entendo o que vocês falaram, porque a gente vivia com o Samuel como se fosse o último dia, todos os dias, sonhando com o dia de amanhã. E amanhã, como vai ser? Sim. E eu lembro que quando a Marina foi chamada para uma entrevista para falar das mães e queriam uma mãe atípica, né? E ela falou assim: olha, a gente não olha para as limitações do Samuel, porque para nós, como pais, ele não tem limitação, só tem é, potencial. Talvez ele não vai viver como aquele que, da forma assim, vai viver seu extraordinário da Do sua jeito forma, do dele. jeito dele. Então, Sim. isso eu acho que é legal a gente falar, porque eu vejo muitos pais, talvez vocês podem até falar mais do que eu sobre isso, que põe a criança numa bolha e a criança deixa de desfrutar e de viver. Isso atrapalha, pelo menos na experiência que a gente teve com o Samuel, posso dizer cientificamente, mas pelo menos na nossa experiência, toda vez que a gente investiu no Samuel, ele estava bem, levava ele para clube, eu colocava na piscina com traque, até que nele, e não estava nem aí, o Samuel dava saltos de crescimento. Primeira vez que é. foi para areia, foi para grama, foi para fazenda, eu vejo que cresceu muito. E eu achei legal você falar isso, porque realmente, se a gente não investe, quem vai investir no nosso filho? É, a gente viveu muito isso, assim, teve muitos profissionais. A Iris fez terapia desde 1 ano de idade, ela faz até hoje, Sim. todos os dias da vida dela. Então, tiveram muitas pessoas que passaram pela nossa vida que não acreditavam nela, que falavam assim: Uhum. ah, não. Ou você chegava, rodava a cidade inteira para chegar numa fisioterapia que era 30 minutos, aí a pessoa falava assim: ah, não vou colocar o tutor porque não vai dar tempo, ou, sabe, era um negócio Sim. assim. Gente, aquilo pra gente era sofrido, todo dia, né, a gente naquela correria. Só que ao mesmo tempo tiveram pessoas incríveis, sabe, na nossa vida, tem até hoje, que acreditaram nela, que topavam qualquer desafio, que a gente inventava uma loucura, né, e falava assim: não, olha só, acredita em mim. E isso é incrível, assim. E eu acho que a gente foi muito privilegiado porque as oportunidades foram acontecendo para a gente também. Então, nessa minha busca, por exemplo, para entender, para estudar, eu conheci uma organização dos Estados Unidos, que é a maior organização que existe no mundo para uma única doença rara, que tem a maior conferência, reúne 2.000 famílias. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. E aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que levar a Iris para lá. Só que nós não tínhamos dinheiro nem para pagar nossa conta de energia. E aí, como é que nós ia parar lá nos Estados Unidos com a Iris? E eu lembro que um dia eu chorei tanto, assim, e eu ficava angustiada porque eu queria. E aí eu cheguei lá no centro de pesquisa, né? E, e aí chamaram a gente e falaram assim: não, nós vamos dar as passagens para vocês. E eu falei: Ricardo, e agora? Como é que nós vamos pagar lá? Então eu já estava indo. É. E a gente teve acesso à informação, ao conhecimento. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim. Eu falei, nossa, porque até hoje, né? As famílias são proibidas de frequentar espaços científicos muitas vezes, porque a família não está preparada para ouvir isso ou para ouvir aquilo. Gente, que mentira! É a gente que vive todos os dias aquilo, a gente precisa ter acesso à informação. E quando a gente chegou lá, foi a coisa mais incrível, que o cara que estava estudando um medicamento, que hoje é um medicamento que está disponível lá no Ratinho, era o cara que estava lá mostrando um banner e explicando como que aquilo estava sendo estudado. E aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, gente, tô sonhando. E ele falou, ele no final olhou pra mim e falou assim, eu nem sabia falar inglês. Eu falo que foi lá que eu descobri o verdadeiro sentido de falar em línguas, que eu cheguei lá, meu filho, eu saí falando. E aí ele falou assim, obrigado por estar aqui e me deixar conhecer sua filha. Eu falei, caramba. Ele falou assim a gente sabe o valor que tem a pesquisa que a gente está fazendo lá dentro do laboratório. E eu, assim, impressionada com aquilo, né? E aí eu voltei, André, e falei, o que que eu vou fazer com isso? Sozinha, só eu que fui pra lá, com tanto de família aqui perto. Aí eu falei, quer saber do que mais? Eles tinham um encarte que era em espanhol, porque era inglês ou espanhol. Uhum. Eu trouxe esse encarte, fui lá, falei pra minha mãe trabalhava numa gráfica, me ajuda. Fiz um tanto de cópia, arrumei um projetor emprestado, tirei os móveis da sala de casa, chamei todas as famílias lá pra casa, falei assim, eu quero dividir o que eu aprendi. E
nós não podia fazer muita coisa. O Uhum. que a gente podia fazer era dividir o que a gente sabia. Uhum. E aí eu liguei para a doutora Alexandre, falei, doutora Alexandre, manda uma mensagem, um negócio, qualquer coisa. Aí ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, que o que a gente precisa é dividir, compartilhar cuidado, carinho e conhecimento. É assim que a gente ia mudar tudo. Uhum. Eu nunca esqueço desse dia. A gente tem as fotos, assim, foi a primeira conferência da AME que aconteceu em Uberlândia, foi lá na sala da nossa casa. Legal. Foi mesmo. É. Eu vi esse para trás dois filmes muito legais que contam um pouquinho sobre isso. Um é sobre aquela síndrome de Tourette, não sei se vocês já ouviram. Tem Uhum. um filme que conta a história de um. É filme baseado em fatos reais. A mãe descobriu também, não tinha informação, não tinha acesso, e precisou desafiar, e o cara cresce, ele se torna um professor, porque ele não desistia. Mas porque teve alguém que amou, alguém que acreditou, buscaram as informações corretas, e aí eu achei muito legal. E o outro, eu não sei o que é lá do Lucas, Ah, é agora, é, dois hemisférios de de Lucas. Lucas, que também é extraordinário. Conta uma história que aconteceu no México. Então, assim, eu vejo que pessoas como vocês, como nós, que estão buscando uma causa em bem comum, eu falo assim que Deus ele vai dando os jeitinhos dele, colocar a gente em cada lugar. Eu falo muito para ela, falo, Marina, às vezes eu tô sentado em algumas mesas que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca É, imaginei estar sentado com vocês aqui na minha mesa para falar de algo que hoje vocês se tornaram referência. Não só Uberlândia, não só nacional, mas mundial, para sentar para ouvir, para receber. Então, assim, eu vejo que é por vozes assim que a gente precisa de trazer, colocar para falar, porque é como você começou lá na sua casa, hoje você já tem um instituto, você já são uma voz, e a gente precisa fazer com que essa voz propague para alcançar mais pessoas. Eu acho que esse foi um dos propósitos quando a gente começou o podcast. Eu lembro que um amigo me falou, André, por que você não pensa em tornar-se uma voz? Eu falei, uma voz. Falei, nem sentava. Frente de câmera pra mim era. Eu sou de TI, né? Eu gosto de ficar atrás do computador. Falar pra mim não era comum, não era natural, mas eu via a importância. E quando a gente começou o quadro História de um Amor Raro, eu vi cada história, eu falei, gente, a gente tem que continuar isso. Porque é algo que vai realmente desbravar, mas também vai libertar o tanto de gente. Eu decorei carinho, amor e carinho, cuidado e cuidado. conhecimento. Não, carinho, cuidado e conhecimento. São os 3 Cs da virada. Eu É, já notei que eu doutora vou, Alexandre vou fala isso até adotar. hoje. Que legal. É, Mas antes. Pode falar. não, eu tava falando que são momentos que a gente, né, acaba vivendo de forma, né, natural, que a gente nunca espera, né, igual Uhum, você falou. E essa vez que a gente foi para os Estados Unidos, chegou lá, a Iris, ela parecia um dinossauro, porque ela uhum, tava numa cadeira manual e era a mais simples de todas. Para mim, sempre foi uma dificuldade grande, assim, no começo, lidar com o fato de ter uma filha numa cadeira de roda, tal. Eu acho que eu sofri muito mais que sim. ela. E aí, quando a gente chegou lá, que a gente viu aquele tanto de gente em cadeira de roda e os meninos tudo de cadeira de roda motorizada e gente mais velha que ela. Cara, é uma experiência assim que a gente leva pro resto da vida, porque a gente não tá acostumado com Uhum, isso, né? E aí ver ela, tipo, numa cadeira simples e ver as outras uhum. pessoas em cadeiras, né, muito mais caras, mas no final das contas, aquela cadeira em si ali, naquele momento, não interferia em nada. E aí ela se comunicando, foi muito massa, assim, foi uma experiência de vida, assim, que a gente vai levar pro resto da vida, com certeza. Antes de a gente passar para outras questões que eu quero tratar com a gente aqui, me fala um pouquinho, Ricardo. Quem que era o Ricardo antes da Iris? E depois O quem que era a Ricardo. Aline antes da Iris? O Ricardo antes e depois sempre foi uma pessoa apaixonada por skate, né? Mas antes da Iris eu acho que eu era um pouquinho mais Aham, apaixonado pelo skate. Eu, assim, conheci o skate em Mato Grosso por volta de 91, assim, e fiquei apaixonado. O primeiro contato que eu tive com o skate, eu fiquei apaixonado. E eu fiz de tudo para, sabe, trazer, viver do skate, né? Então, uhum, assim, foi muitos anos, né, buscando evolução, praticando, conhecendo outras cidades, viajando bastante. uhum. E até que eu conheci essa figura aqui, maravilhosa, que caiu do céu na minha vida. Que te fez melhor, né? Porra, me fez, né? Me faz melhor. E a gente se conheceu em Mato Grosso, né? A gente estudou Estudava junto, faz muitos anos já que a gente está junto, mais de 28, por quase 30 aí. anos junto. E assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por esporte, sabe? Uhum.
natureza. Eu nasci em Cáceres, que é uma cidade interior do Mato Grosso, então cresci no meio do Pantanal, pescando, fui apaixonado por pescaria. E aí depois eu fui crescendo e conheci outros esportes também. E gosto de trabalhar com vídeo, com edição, gosto muito de música. E é Acho isso. que eu encontrei Alex, um parceiro para nós para edição aqui, viu? Que a demanda é grande, falta braço. É, Eu dei acho que uns 20 episódios para fazer edição de vixe, corte e tá rolando. esse é um grande problema. Quando começa a demanda aumenta, aí complica. Mas enquanto você está editando, assim, porque eu andava de skate e na época era muito. Na época a gente editava com dois videocassete, né, cara? A gente, Já fiz isso. dois videocassete. Meus primeiros vídeos promocionais eu editava assim. Mas quando a gente Aquelas fitas edita, VHS, depois a mini VHS. justamente, e aí para economizar, né, no sentido de economizar, para você fazer ali o vídeo do jeitinho que você quer, então eu sempre gostei de fazer os meus próprios vídeos. Legal. E me apaixonei por edição também, só que é muito legal quando você edita algo que, né, não é aquela coisa que você precisa fazer todo dia, repetidamente, né? Mas eu gosto muito, assim. E quem que era a Aline antes da Iris? Ai, quem era a Aline antes da Iris? Eu fui uma menina desde muito nova, muito curiosa, muito criativa, sabe? Inquieta. Uhum, E minha mãe, quando eu tenho assim algumas conversas profundas com a minha mãe, ela me fala isso, assim, que eu questionava muito o mundo, assim, uhum, de tudo, a fome no mundo, os animais, as queimadas no cerrado, né? uhum. Quando a gente morou lá no Mato Grosso. E parecia que eu estava procurando uma resposta. E eu falo que a resposta veio com a Iris. Eu tinha o sonho de fazer artes, de viver de arte. Eu me formei em artes plásticas, abri um ateliê em Curitiba com duas amigas, são minhas melhores amigas. E vivi esse sonho, e de repente eu vi isso interrompido por um diagnóstico, né? Uhum. E foi muito maluco, porque a gente acha que a vida dá uma reviravolta tão grande que eu achei que eu nunca mais fosse conseguir me encontrar de novo, né? E hoje eu olho para trás, eu falo, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Nunca, nunca imaginei estar à frente de um instituto, de uma clínica de reabilitação, nada disso. Mas eu acho que eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar. Eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço hoje. E a mesma coisa eu falo do Ricardo, porque eu olho para ele, também sempre foi um menino muito inquieto, a gente é muito parecido nisso. Uhum. E o Ricardo hoje a gente até brinca que é até um pouco injusto, porque ele fica um pouco nos bastidores, e quando ele aparece, ele é o tio Ricardo, é a unanimidade, né? Porque o tio Ricardo, ele inventa qualquer coisa que os meninos querem, qualquer possibilidade. E a gente às vezes tá lá e fala assim: nossa, a gente queria fazer um negócio, sei lá, um jogo de boliche e tal. Ah, a gente quer um negocinho, o Ricardo fica olhando, daqui a pouco ele faz, sabe? Então, acho que a gente encontrou uma forma de botar para fora essa inquietude. Não sei explicar, André, mas Uhum. a gente tá exatamente onde a gente devia estar. Eu sempre falo que o propósito ele sempre vai gritar no nosso coração, né? Não tem jeito de a gente correr dele que. Eu falo também, hoje eu compartilho isso com vocês porque eu também nunca imaginei. Na minha programação era eu vou formar, vou casar, vou ganhar dinheiro, vou mudar, vou viajar, coisa que qualquer jovem tá no crescimento queria, mas quando veio o Samuel, eu falo assim que eu encontrei um sentido que faltava. Não que eu já estava ajudando gente, a gente já tem gente envolvido com obra social há muitos anos. Eu já desde a infância, por conta de igreja e tudo mais. Mas quando o Samuel veio, eu vejo assim que realmente encaixou uma peça que faltava. Sabe aquela engrenagem que faltava daquele clique final? E hoje também eu falo, até falo pro Alex, hoje falei para ele esse de Batazagas, eu tenho tantos projetos na minha cabeça. Eu falo, André, vamos comprar um quadro, vamos colocar, vamos anotar. Porque assim, eu sou de BI, eu gosto de ver dados, e a gente vai para a gente conseguir fazer, porque eu sonho com isso todo dia. Eu sonho com isso todo dia. Eu falei, gente, a gente tem. E eu falo que é uma causa que me consome, mas não é pesada. É, É uma causa assim que me consome. Consome meu recurso, meu tempo, meus investimentos, mas não é pesado. Vale a pena, né? é. Não, é a satisfação. Ano Cada passado passo. eu lembro de um momento que a gente faz um evento de transparência, assim, do Instituto, que a gente fala o que a gente fez, né? Uhum, Para quem nos apoia e tal. E aí teve um momento, assim, que eu fiquei vendo, aquilo me emocionou tanto, sabe, uhum, André? Que eu nem esperava que aquilo acontecesse.
A Bianca falou assim, me deu o microfone para me falar, eu não conseguia. Eu falei assim, eu acho que eu desejo que todo mundo tivesse aquele sentimento de realização que eu estava tendo, porque é isso que você está falando. Muitas vezes nesse caminho, a gente passou, quem conhece a gente há mais tempo é que sabe da onde que a Aline e o Ricardo vieram. A gente passou por muitas, muitas dificuldades, sabe? De todos os tipos que você pode imaginar. E, e eu tinha vontade de ajudar outras pessoas, porque isso que o Ricardo falou, quando a gente teve o diagnóstico da Íris, eu queria, nós não tinha internet naquela época, gente, parece Sim. que não tinha internet. Mandava um e-mail como é que é? Yahoo, Yahoo. Nossa. demorava uma semana para mim ter uma Deixa eu fazer um resposta. parênteses, gente. Telegrama. Yahoo, nós estamos denunciando a nossa idade, porque tem muita gente que não sabe nem o que é Nem isso, né, o que é. Ricardo? ICQ. Ixi, Ah, ia no computador da biblioteca da cidade, da universidade, nós não tinha computador, não tinha celular, WhatsApp, que é isso? Não tinha direito nenhum. Então a informação era difícil, você tinha que pegar o telefone, ligar, gastar 10 cartões, né, lá no orelhão, uma outra coisa que muita gente não sabe o que é. E aí, minha cunhada achou uma carta na internet de uma mãe que tinha duas filhas com AME, mandou uma carta para o Senado pedindo as pesquisas com célula-tronco. Na época teve tanta coisa, né? Tanta água passou debaixo dessa ponte. E por acaso tinha um telefone lá. Aí minha cunhada me falou, eu liguei, era Tatiana Adams, muito querida, minha amiga, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu liguei para ela, eu acho que foi a conta mais cara de telefone da minha vida. E Porque era caro, né? e era caro. Aí a gente ficou conversando muito tempo e ela me falou muitas coisas. Aline, faz isso, faz aquilo, vai dar certo, tal. Foi meu ponto de apoio. E aí no Yahoo tinha um grupo de pais. Foi quando eu entrei no grupo de pais. Conheci pessoas que são grandes amigos, né? Compartilham. Todos os dias a gente está compartilhando muitas lutas ainda. E eu vi o tanto que essas famílias se apoiavam, sabe? Porque como a gente não tinha resposta, era assim, nossa, está acontecendo tal coisa na minha casa com meu filho. uhum. Aí o outro vinha e falava assim, eu fiz desse jeito, deu certo, funcionou aqui. Então um inventava uma coisa, o outro... E assim era. E foi incrível, assim, quanto que a gente conseguiu ter apoio. E aí eu pensava o tempo todo, eu só queria ajudar. E eu, como você falou, desde criança sou envolvido com causa social, o Ricardo também, sempre tá em alguma Uhum. coisa, né? E aí eu queria ajudar as pessoas, ajudar as famílias. Aí minha mãe falava assim, Aline, para com isso, você não consegue nem se ajudar, minha filha. Uhum. Aí eu tinha no meu coração, hoje eu tenho certeza que quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando. Quando a gente estende a mão, a gente está segurando o outro, mas a gente também está Uhum. se segurando. Uhum. E é isso que fez a gente caminhar, sabe? Eu gosto de uma frase que Jesus fala assim: aquele que empresta aos pobres está emprestando diretamente a mim. E sempre ficou no meu coração, porque sempre que eu fazia algo para alguém, era isso na minha cabeça: eu estou emprestando para Jesus. Não querendo receber algo de troca, um barganha, não, mas porque era algo que tinha no meu coração. E depois de 20, 30 anos depois, eu me via numa situação que eu estava sendo ajudado. E as portas se abriram de uma forma para nós que eu não sei te explicar, alguns acessos que a gente teve, alguns contatos. Só sei que só foi. A única Só explicação que eu falo, Jesus aconteceu, né? aconteceu e tá tudo certo. Mas eu queria que vocês me contassem aqui 3 momentos assim, fantásticos. 3 momentos que você fala, nossa, esse aqui a gente viveu nessa jornada de 20 anos com a eles que marcaram e por que que marcou para vocês aí. 3 momentos. Nossa. Eu acho que um dos momentos, assim, que me vem na cabeça quando você fala isso foi a primeira vez que a gente levou ela para Curitiba para fazer um tratamento que a gente ganhou de presente. Foi a primeira vez que a gente teve acesso a esse tratamento. Foi um tratamento, assim, que foi muito importante. Foi um divisor de águas na época, até Uhum, porque hoje a gente tem esse tratamento aqui, né? Acho que foi graças a esse tratamento aí que a gente começou a ter a ideia de trazer para cá e começar a trabalhar com fisioterapia aqui em Uberlândia. E é uma cena que é muito, muito inesquecível para mim, que foi a primeira vez que a Iris pulou, né, que ela ficou de pé realmente sozinha e que ela pulou, teve a sensação de estar pulando mesmo a cama elástica, ela estava, né, amarrada por elásticos assim.
Eu acho que, cara, foi um momento muito marcante. A gente tem isso filmado e ela mesma se emocionou. Uhum. Foi muito massa, eu acho, sim. Fala Foi. outro aí. Foi mesmo. Ah, eu acho que os momentos mais marcantes da nossa vida são singelezas, assim, coisas que a gente viveu. Porque a gente viveu muitas coisas incríveis, grandiosas, mas foi nos pequenos, assim, que marcou mais. Eu acho que uma das coisas que me marcou muito foi quando o Ricardo e a Iris andaram de skate pela primeira vez Lá em lá em Curitiba Curitiba, também, na né? Gaiola. Foi um momento que foi incrível. E, por exemplo, eu podia te falar, foi a chegada do tratamento dela. Só que antes disso, a gente viveu uma emoção tão bonita que foi saber que o primeiro tratamento para AME tinha sido aprovado nos Estados Unidos. E eu me lembro disso, assim, perfeitamente. Foi numa véspera de Natal e eu entendi aquilo, assim, de um jeito que eu não sei explicar. E eu lembro que a gente estava ouvindo uma música e a Iris, a gente cantando, celebrando como se fosse, assim, a solução dos problemas, que Uhum. obviamente não é. Mas Uhum. era uma coisa tão incrível. E aquele momento eu me lembro, assim, de celebrar as coisas que acontecem, sabe? Uhum. Isso pra mim foi muito marcante. Uma coisa que foi muito marcante pra mim também foi quando ela completou 3 anos de idade. Três. Porque foi um marco, assim, quando falou assim, ah, e aí eles estavam cheios de energia, nós estávamos cheios de problema também, mas cheio de energia, e a gente não tinha grana nenhuma, André. E ela falou assim, eu falei, nós vamos comemorar, nós vamos fazer uma festa. E aí que você quer, você lembrou, né? Uma festa do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu consegui Nossa. uma chácara lá no Mansões Aeroporto. Foi uma confusão, gente. Eu sei que a gente pegou nossa família, ela queria festa fantasia. Eu falei, não dá. Pra ir todo mundo, eu disse, não dava. E aí não tinha dinheiro. O que que tinha na festa do sítio? Broa, pão de queijo, café. E a gente pegou e conseguiu umas fantasias do sítio, a família, cada um de nós. O Ricardo era a Cuca, eu era a Emília, o outro era o Ela não pai do entendeu Ricardo, nada, né? Ela não entendeu Visconde nada quando ela Sabugosa. viu todo mundo E chegando. aí, do nada, começa a tocar a música do sítio Pica-Pau Amarela e vem os personagens todos, e era a gente, assim. E o povo olhou e falou assim: não, essa família bateu o recorde. Foi um dia que a gente comemorou muito, assim. Eu falei assim: olha, 3 anos de agora pra frente é lucro atrás de lucro, e assim foi. É. Eu acho que outro momento marcante também foi quando ela passou na faculdade, eu acho, porque Verdade. Uhum. a gente, né, nessa aí de, vai viver 3 anos, você fala, caramba, já se passaram que quase 20 anos, aí você olha pra trás, aí passa um filme na sua cabeça, né? Uhum. Tipo, pra gente que tem uma pessoa com deficiência na família, assim, sabe como é que é Uhum. o dia a dia, não só em casa, assim, quando você se depara com a sociedade, com, né, a falta de Uhum. acessibilidade, todo mundo, o sistema, né, que você vai contra o Uhum. sistema o tempo inteiro. Então, assim, quando você olha para trás e vê tantos anos, assim, vê ela se formando, você fala, caramba, valeu a pena, sabe? Tipo, é muito bom, acho que foi muito marcante. É verdade. É, gente, tem muita história, né? Muito, nossa, momentos marcantes. É, O eu, primeiro dia no trabalho. A Iris, o primeiro dia que ela pedalou uma bicicleta que ela nunca ia pedalar, ou ela passando o braço por cima d'água na natação também, que ela nunca ia fazer aquilo. Tantos nãos. Uhum. Tem um texto que eu escrevi uma carta uma vez, e é um texto que a gente usa até hoje na apresentação do Instituto, que tem, que fala, o dia foi quando a gente decidiu transformar todos os nãos em sim. Uhum. Ah, ela não. A médica falou assim: ela não vai comer, ela não vai andar, ela não vai andar de bicicleta, ela não vai nadar, ela não vai isso, ela não vai aquilo. Uhum. Tudo que ela falou que ela não ia fazer, ela fez. Do Uhum. jeito dela, de um jeito adaptado, mas ela fez. Ela viveu, a gente buscou assim: vamos viver todo dia, igual você falou, como se fosse único, né? Sim. E, e a gente viveu coisas incríveis, né? Nossa, eu lembro que pra gente era difícil quando tinha, pra mim, na real, acho que era muito, muito foda quando tinha festa de criança, que eu tinha que levar ela, e aí tinha pula-pula, né? Tinha aqueles brinquedos, nenhum brinquedo era acessível. Eu olhava para Uhum. aquilo, cara, eu acho que era uma dor tão grande em mim
que eu olhava pula-pula e via as crianças pulando e todo mundo correndo. Eu falei, o que que eu vou arrumar? E ela já olhava pra mim e falava assim, ó, quer nem saber, me põe lá no pula-pula. Eu falei, que jeito, filho, você vai machucar, quer nem saber. E ela já era, desde menina, ela já era, sabe, igual a Uhum. mãe dela, falava na lata, eu quero isso, se vira. E aí eu lembro que eu jogava ela no pula-pula, ficava com ela, pulava sentada. Hoje, teve uma vez que a gente pulava ela sentada, assim, 1 metro pra cima, ela sentada. Eu falei, essa aqui ficava doida. Eu falei, o que que você tá arrumando? Eu falei, calma, ela tá curtindo, deixa ela. E assim, o couro ia comendo, né? Escorregava junto com ela, o escorregador pequenininho tava lá, o pai gigante com ela aqui na frente, o povo olhando, olhava feio, eu tava nem aí. Eu falava, o quê? Eu nem sabia, a gente vai adaptando, né? Eu acho que. É, Sim, E a gente aprende muito com isso, né? A a gente escola, né? faz uma adaptação hoje aqui, amanhã você já quer outra, e Uhum. acho que é uma parada que eu acho que vicia, assim. Uhum. Quanto mais você vê ela feliz, mais você quer ver, né? é, Fala que eu gosto de pensar, né? E eu falo quando eu converso com uma família que somente tá, não entendeu ainda o propósito que é andar, o privilégio, na verdade, que é ter um filho raro. Falei, você tem que aprender aquilo que está na sua mão, você pode vencer os desafios. Eu gosto de uma frase que eu li acho que é Jorge Rufino, Geraldo Rufino, ele fala assim, olha, que os maiores gigantes nossos não são os externos, são os internos. é verdade. Porque a nossa É mente é verdade. brilhante ao ponto de nos parar ou de nos fazer avançar. Conquistar o que vocês conquistaram, da forma que vocês conquistaram, acreditando. Porque a mente nossa, ela para, né? Se a gente não souber lidar, derrubar os gigantes A internos, angústia toma conta, né? A eu gosto de tristeza. depressão. Eu lembro que uma mãe uma vez falou aqui para nós numa roda de conversa, gente, quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida e da minha filha? Porque eu não conseguia Aceitar. administrar a situação e pensar, quem vai cuidar dela quando eu falecer? E se eu falecer antes? Então, o CIS, a nossa mente, a gente não tomar cuidado, ela leva a E gente são para. muitos, né? Nossa, e acaba que uma das coisas que a gente mais investe, fala, é o cuidado realmente do emocional, porque, gente, quando mas a Marina estava bem, o Samuel deslanchou muito. O Samuel também venceu o não de não poderia sentar. Ele sentou com 1 ano e 1 mês. O médico falou que não sentaria. O cerebelo dele era um pouquinho menor, então daria problema, alguns problemas. Ele mandava beijo, mandava tchau, ele fazia carinho, tudo que não poder. Ele colecionou vários sims em tanto de não, assim, até o É, Dr. Luiz, quando ele viu, ele falou, não, isso aqui não foi o Samuel que eu vi lá na UTI, não. Então, isso ficou muito marcante para nós. E eu acho que esses momentos são os momentos que dão força pra gente, né? é Os verdade. dias difíceis, Fortalece, né? exatamente. E 3 momentos desafiadores que vocês viveram. Desafiadores. Cara, eu tô vivendo um momento muito desafiador agora, nesse momento. É. Que a Iris não é mais aquela menininha, né? Então Uhum. ela cresceu, hoje ela faz faculdade, ela trabalha, então ela quer fazer as coisas dela sozinha. Então hoje, por exemplo, hoje a gente foi no cartório. Então antes de ir, ela já chega e falou, ó, pai, negócio é o seguinte, você não faz nada, eu quero fazer tudo, eu quero fazer isso, você só fica aí, você só vem para me trazer. Eu falo, tá bom, eu sou o que mais tá, tô a vir só te trazer, motorista. Você mais alguma coisa aí? Então, assim, são coisas que a gente vai, né, aprendendo no dia a dia. Aí cheguei lá, e aí ela se vira, ela faz. Só que aí, tipo, por exemplo, a bancada não é Preparado. adaptada, então a bancada é alta. E aí ela estica o papel, ela já não consegue levantar direito o braço. E aí a menina não consegue, aí, sabe? Para você intervir aquela situação, você pensa, e aí, será que ela vai grilar comigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Aí eu não pego o documento, já olho para ela, filho, tudo bem, né? Tá tranquilo. Mas assim, a gente vai se adaptando, né? Mas é um momento realmente assim bem desafiador, né? Uhum. Mas a gente vai vencendo um dia de cada vez. É. Eu acho que, para mim, os momentos mais difíceis foram os momentos de intercorrências graves que ela teve, de ficar internada, de UTI. Eu acho que isso são coisas que marcam demais a gente. E eu percebi, André, depois de muito tempo, né? Porque hoje a gente faz terapia e tal, mas quando aquela frase da médica, ela não vai completar 3 anos, e a AME ainda é, né, a segunda maior causa de óbito genético em bebês até 2 anos de idade. Então, eh, eram tantas coisas, assim, o peso daquela afirmação foi Uhum. tão grande que eu percebi depois de um tempo que acho que todo dia eu acordava pensando, será que é hoje? Será que é hoje? E conviver com isso é muito difícil, porque na verdade a única certeza que a gente tem na vida
é a nossa partida, de todos nós, né? Mas quando isso vem de um jeito tão pesado, a gente adoece com aquilo. Então, Uhum. eu acho que isso foi muito desafiador, ter compreensão de que aquilo não era nossa vida, não era nosso, sabe? Que eu podia respirar e viver as coisas. Eu não sei, a Iris está com 20 anos, mas eu não sei quanto tempo a gente vai estar aqui. Eu não tenho controle sobre isso. Assim como qualquer criança saudável, numa família saudável, ninguém tem controle sobre isso. Eu acho que isso é muito desafiador. Então, todas as vezes que eu tive que entregar ela num hospital, numa UTI, quando ela fez a cirurgia da coluna, nossa, aquilo me despedaçava, assim, com a Uhum. possibilidade de perdê-la, né? E, e é algo que a gente não tem controle. Então, Costumo falar que é uma situação que a gente está impotente. Não tem o que ser feito, a Sim. gente está na mão de profissionais, na mão de Deus. Mas eu compartilho com você, além desse sentimento, porque por muito tempo também eu fiquei nessa. E aí? Porque, querendo ou não, como o médico falou para vocês, o médico falou para nós ali, e eu lembro antes do Samuel sair, quando eles fizeram o relatório para Home Care, eu conversei com o médico do Home Care, das pessoas que estava na UTI falou para olha, é uma criança que tem a probabilidade de ter várias internações. E aquilo ali, para mim, todo dia, eu falei, será que é hoje? Será que é hoje? Ele teve, acho que umas 3 internações, 3 intercorrências, a gente interviu em 2, na terceira ele faleceu, mas nas outras 2 a gente interviu para não ir para o hospital. E a gente lutava, e ele foi internado 3 vezes, eu acho que é 3 vezes. A primeira coisa, quando eu pisava no hospital, eu lembrava da vozinha da médica, ela falando. Ou do médico, não sei quem falou para ir lá. Mas são coisas que vão prendendo a gente, né? Vai. e eu acho que hoje, né, a gente. é, eu tenho uma clareza, assim, que a partir do momento que a gente. O Viva Iris, ele foi acontecendo, né, o Instituto. E hoje a gente se dá conta, assim, que toda pessoa, toda família que chega lá na porta é como se eu me visse, eu com a Uhum. minha família procurando ajuda. E às vezes a gente passa por situações, é, enfim, muitas situações de conflito, às vezes, e eu olho para as pessoas e eu falo assim, isso não é comigo, Uhum. entendeu? Porque as famílias adoecem, mas não é porque o filho tem um diagnóstico, porque você está passando por aquelas. Não é isso. É o que está à volta da gente, a falta de compreensão, da rede de apoio, a falta de cuidado que a família não tem. Sim. Como o Ricardo falou, é você se deparar com não o tempo inteiro. Você não tem direito à escola, você não tem direito a transporte, não tem. Tem a lei. Tem a lei, mas na Tá no prática papel. não funciona, entendeu? A gente, todo dia, né, a gente vê isso. A gente visita as escolas das crianças que a gente atende, você chega na escola, sempre é a mesma conversa. E eu falo, gente, é tão simples, porque quando você fala do Samuel, André, é, eu não sei se a gente veio de outro planeta, mas são tantos preconceitos enraizados que as pessoas não se dão a chance de perceber as, as coisas que acontecem. Uhum. Então, uma comunicação, às vezes, um beijo que uma criança te manda, uma mãozinha que te dá tchau, um olhar Uhum. te fala tanto e te Uhum. mostra tanto potencial, tanta capacidade que eles têm, Uhum. que eu falo, como que ninguém tá vendo isso? Sim. Entendeu? Como é que a pessoa não tá vendo isso? A gente tem um menino lá no Viva Eles, está com a gente desde um aninho de idade, e quando ele foi para a escola foi um desafio, e eu vi a angústia da família, Uhum. sabe? E aí era assim, a gente foi visitar a escola, a gente brigou com a escola, inclusive, foi até um trem meio feio, mas porque eles achavam que ele não entendia nada. Uhum. Ah, é porque ele não entende, ele não vai aprender. Eu falei, caramba, esse menino, ele é mais inteligente que a gente tudo junto, porque o cognitivo dele é 100% preservado, é Uhum. fora da curva, só que o motor dele não ajuda ele. Então ele não fala, né, verbalmente, ele não consegue controlar a mão para pegar alguma coisa, já melhorou muito. Mas é esperto, gente. Você olha dentro do olho dele, te mostra tudo com o olho que ele Uhum. quer, ele sabe tudo. E eu falo, como que a pessoa não olhou no olho dessa criança? Entendeu? Acho que a gente vai viver num mundo meio paralelo, assim. E eu brinco, né? Minha amiga uma vez me falou assim: ah, eu não sei como seria a minha vida, não sei como vocês conseguem. Aí eu falei pra ela assim: o quê? Ela falou assim: ah, eu não sei como seria se eu tivesse um filho, assim, porque deve ser muito difícil. Aí eu falei, cara, são muitas coisas difíceis que a gente Uhum. passa.
mas ao mesmo tempo, essa é a nossa vida, é o nosso normal, Uhum. entendeu? É o nosso normal. Se a gente vai viajar, por exemplo, nós temos que ter um plano, entendeu? A gente já pensa se aquele lugar vai dar, se não vai, se não Uhum. der, como é que a gente vai fazer? E é um desafio lidar É, com essas companhias aéreas que eu vou te com falar. tudo, com Uhum. tudo. Nossa. Mas até nesse dia eu brinquei, eu dei risada dela. Eu falei assim: não, lá em casa tá tudo certo. O problema é ter minha cunhada, que meu sobrinho tá com 1 ano e meio, tá escalando o armário da sala, né? Então, assim, o nosso normal é aquele, e tá tudo certo, né? Eu acho que hoje a grande luta que a gente tem e esse sentimento é de que a sociedade precisa mudar esse olhar com as pessoas. A diversidade, ela faz parte da nossa humanidade. Uhum. Não tem nada de errado a pessoa usar uma cadeira de rosa, não tem nada de errado a pessoa ser diferente, Uhum. ter menos movimento ou falar de um jeito diferente. Isso não tá errado, a gente não pegou o caminho errado para esse Sim. mundo, entendeu? Eu falo assim que os raros eles estão aí. Esse dia para trás a gente estava conversando lá na UF, eu tô ajudando um projeto de extensão lá. A gente entrevistou uma senhora de 45 anos, uma mulher de 45 anos, que descobriu a realidade dela agora, tem 1 ano. E ela estava vivendo os desafios dela. Então, eu até brincar, é que nem o X-Men. X-Men, ele estava todo no meio de todo mundo, só era É, diferente. Só tinha algumas coisas que, entre aspas, os normais diziam que não tinha, mas cada um tem a sua raridade. é, Tem uns que é no físico e outros que é no caráter. pois é. Então, Justamente. assim, se a gente for parar para pensar, eu lembro do Samuel, o Samuel ele é conhecido no hospital pelo beijoqueiro. Ele mandava beijo para todo mundo. O Samuel nunca teve dificuldade no colo de ninguém, tá? Porque assim, ele tinha um gosto pela vida que era pelo beijo que você via, era pelo olhar, pela mãozinha chamando. Ele era paralisado do lado direito, a gente investiu, já estava, né, sentou, mexendo. Então, mas o olhar é diferente, transmitia um sentimento. Você falando assim, acaba que vai vindo as memórias aqui, como que realmente, e tem gente que não olha. É, e tem Sim. gente que não olha. E eu fico. É, e lá no Instituto, por exemplo, a gente é uma equipe muito grande, né? Toda uma preparação, uma programação. Então, assim, envolve terapia ocupacional, é, Nutricionista, nutricionista, psicólogo. físico, Então, assim, é toda uma programação, né, para pequenas coisas, pequenos ganhos, assim. Então, para a gente, eu acho que fortalece muito a gente quando a gente, né, lidar com esses pequenos ganhos, assim, que a gente, né, move toda uma equipe, são diversos dias, meses, às vezes anos para ver, né, um movimento a Uhum, mais. Então, assim, quando você une essas pequenas coisas, as pequenas conquistas, uhum. elas são gigantes, né? não tem preço. E eu te falo hoje, vou falar uma coisa que vai até depor contra mim, assim, como diretora, né, lá da clínica e tal, mas a gente fala tanto em terapias e tratamentos e tal, e não é isso. É claro que nós que estamos lá, a gente está trabalhando, mas as crianças, elas estão lá para ser crianças, né? Os meninos estão lá para ser simplesmente quem eles são. A gente tem que ser um potencializador do desenvolvimento, do aprendizado deles. Então, eu sempre falo, para mim, não faz sentido se as crianças não tiverem, se eles não estiverem felizes lá, não faz sentido nenhum. E eu acho que isso é a coisa que mais me deixa feliz, é ver que eles são pertencentes, mas eu falo que é porque eles sabem que lá é um lugar seguro, que eles podem ser simplesmente quem eles são. Eles vão ser ouvidos do jeito que eles se comunicarem, né? E, e é incrível, né? A gente tem muito privilégio, André, de conviver. Vocês também aqui, né? Com tantas famílias que não é piegas e não é bonito, não é romantizar, que legal que somos todos, né, famílias, não é isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente descobre um sentido na vida nessas, como eu falei, nas singelezas, sabe? Nessas pequenas coisas que estão ali todos os dias trazendo para a Trabalho gente de um formiguinha, né? significado, sabe? Acho que Isso é é, um trabalho de formiguinha. Eu acho que a gente, né, move um pouquinho aqui, ajuda um pouquinho ali, faz um contato aqui. Quando você vê, né, já está tudo conectado, as pessoas, né, se buscando conhecimento, e eu olho para trás e falo, quando que a gente ia imaginar que o Instituto ia estar assim, fazendo tanta coisa? Hoje eu estava lá na prefeitura com um monte de ofício, eu comecei a ler os ofícios e falei, caramba,
ofício para manutenção do balanço lá no Parque Sabiá, ofício para fazer a corrida da AME, ofício para Uhum. diversas coisas, para fazer para iluminar a cidade devido ao mês de Pois é. doenças raras. Então, assim, é esse trabalho de formiguinha, sabe? É um ajudando o outro, um dando a mão pro outro. Eu acho que Uhum. move montanhas, né? Eu gosto de falar que o amor, ele, ele cura, Ele ele cura, eu ia transforma. falar, é o maior tratamento. Porque assim, eu posso ter as maiores terapias no melhor centro, no que for do mundo, mas se não tiver o amor, É né, que verdade. o amor ele traz para aquelas crianças um lugar de segurança onde ela pode ser elas. Eu gostei muito da sua frase, porque realmente elas se sentem elas não estão ali sendo julgadas, não tem ali aqui ele tá olhando com um olhar e eles acham que a criança não percebe o olhar discriminatório, está sendo elas. Então, o É. É. amor. Gente, já estamos quase uma hora de batendo papo aqui. Nós temos que caminhar para encerrar aqui. E eu queria que vocês imaginassem, vocês receberam agora é, a oportunidade de dar um recado de 1 minuto para 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus escolheu vocês, cada um para ter 1 minuto. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem para todos que vão nos assistir. Não sei se vai chegar nos 8 bilhões, mas a gente torce para que chegue, né? Eu queria que vocês olhassem para a câmera aqui e falassem para cada um. Pode começar o Ricardo, depois a Aline, deixar essa mensagem, mas assim, aquela dada do coração, sabe? Aquela que tá Sim. falando lá na alma mesmo. Bom, se chegar para uma, duas pessoas, para mim já é o suficiente. Eu acho que, assim, não deixar que ninguém te convença que você não é capaz de fazer algo, ou que você não vai ser capaz de realizar um sonho. Então, eu acho que quando a gente tem fé e tem amor, né? Quando a gente tem amor e tem fé, eu acho que tudo é possível. Então, assim, leve a sério os seus sonhos, os seus objetivos, tenha foco e determinação. O resto é consequência, entendeu? E é isso, lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus objetivos, independente do preço que você precisar pagar. Acho que é isso. 1 minuto é pouco, É né? pouco, A né? gente fala muito das crianças, mas na verdade eu acho que a gente tem que falar das pessoas, né? Eu gosto de falar que uma coisa que eu gosto de pensar é que um diagnóstico, ele não é o fim, ele é um recomeço. E a gente precisa ser corajoso de enfrentar esse recomeço, porque, como eu falei, a gente não pode romantizar e achar que vai ser tudo lindo, não vai ser difícil. Mas existe um caminho. Então a gente precisa ter coragem, buscar informação, dar a mão para quem está estendendo a mão e seguir em frente e ser feliz, porque esse mundo aqui ele também foi feito para todos nós, para as famílias raras, para as pessoas com doença rara, pessoas com deficiência, pessoas diversas. Esse mundo ele foi feito para todos nós, né? Então, coragem para seguir. Que legal, gente. Obrigado por vocês poderem compartilhar. Eu falo que eu sou mais privilegiado porque eu escuto cada história aqui que sai daqui que, como diz, aquece o coração da gente, faz a gente repensar. Eu acho que é um combustível para a gente estar vivendo, estar vivendo. Então, obrigado por vocês compartilharem. Eu sempre falo que vocês são referência na cidade, no Brasil, dentro daquilo que vocês estão fazendo. Então, parabéns, continue. Tem muitas famílias que precisam daquilo que vocês carregam, aqueles que vocês já venceram, os gigantes externos vocês já derrubaram. Eu sei que a jornada é longa e é desafiadora, mas é como nós falamos aqui, ela nunca vai ser pesada, ela vai ser prazerosa, apesar dos desafios. Então, parabéns pelo trabalho. Quero deixar o convite para vocês voltarem para falar do Instituto. Né? Nós temos aí para falar do Viva Íris, histórias de Titi. Eu sei que já foi Tem muito muita lugar, né? coisa Tem muita ainda. coisa, mas quero deixar o convite para vocês aí. E obrigado, Ricardo, obrigado, Aline. Se A vocês gente, quiserem deixar aí um tchau pra galera também, até o breve, né? a gente que agradece a oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês, Não, compartilhando essas histórias, né? A gente está sempre aprendendo também e muito feliz. Obrigado pela oportunidade aí. é isso. Também agradeço muito, estou muito feliz de finalmente ter dado certo e seguir juntos. Acho que é isso também. Obrigada mesmo, André. E para vocês aí que nos prestigiaram aí assistindo esse episódio fantástico, eu tenho certeza, assim como eu, você foi impactado. Várias vezes aqui do outro lado aqui eu estava chorando e eu creio que você também vai estar aí. Mas é muito bom a gente ver histórias de superação,
famílias que conseguiram vencer e desbravar. Eles vão voltar para contar do propósito chamado Viva Íris, Histórias de Tititi, tem várias coisas legais que eles têm feito. Quero te convidar para segui-los na rede social. Qual que é, Aline? Conta para nós aí. Grupo Viva Íris. Grupo Viva Íris no Instagram, no site vivairis.org, né? .com.br. .com.br. .com. Então, vivairis.com para você se inteirar do que ele tem feito. Lá você vai ver as formas de doação. Todo o Instituto vive de doação. Então, se você tem no seu coração de fazer uma doação para ele, ser um doador mensal, você vai estar ajudando centenas aí de crianças, de famílias que estão ali, de alguma forma sendo ajudadas. E, principalmente, compartilha. Pega aí o dedinho e compartilha com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer, vai engrandecer, vai ajudar muitas famílias vencer os desafios que nós falamos aqui, mas principalmente aquelas que estão começando a jornada. Nós sabemos que no início é desgastante, desafiador, mas existe um caminho. Alguém já trilhou um caminho e pode te ajudar. Então, compartilha aí. Se você quiser, entre em contato lá com eles na rede social, você vai ser muito bem atendido ali. Eu já fui, conheci a estrutura, muito legal. É um sonho para muitas famílias, então nos ajude compartilhando e te aguardo no próximo episódio.